coletiva. Vamos abrir a porta da esperança. As portas. Não vai ocorrer, a gente já tomou todas as providências e... Nenhuma chance? Não, nenhuma chance. A gente conta, lógico, com prazos de documentações, de ida e vinda, mas o torcedor pode ficar despreocupado que o Corinthians vai escrever seus jogadores nessa janela, sem dúvida nenhuma, e não me preocupa absolutamente em nada. A gente entende que mais... Aqui eu falo 3 peças, depois vem uma, a gente é criticado, né? A gente está tentando reforçar o que puder pôr de qualidade, a gente vai fazer, mas... Zaga, vocês querem um zagueiro? A gente tem olhado, mas não quero cravar, mas zaga, meio campo, zaga. E aí é o Rojas que já está vindo. Fazendo um mini ping-pong aqui com você, Everton Ribeiro, vocês foram atrás? Não. Não. Cuéllar? Pesquisamos, conversamos, vimos as condições, nada além disso. Michael? Não. Foi oferecido, poderia sair como empréstimo por causa de uma reformulação do Al Hilal que todos estão vendo aí. Cuéllar, mesmo caso. Sairiam muitos, que iam muitos jogadores, se teríamos interesse no empréstimo. Pode ser, vamos escutar. Parou aí. Matheus Henrique, volante? Não. Nada? Não. Oferecido. Oferecido Veríssimo. Não, o nome foi falado por alguém. Lucas Veríssimo? Foi falado também o nome, mas não, nada além disso, não caminhamos. Marlon, zagueiro? Também é um nome que a gente olha. Olha. Interessa. Não sei se interessa, tem que ver valores, tem que ver condições, tem que ver salário, mas é um nome. Assim, a gente tem olhado o mercado muito também pensando na não renovação do Bruno Mendes, de repente. Né? Então a gente tem que pensar já no futuro. Sempre tem para Yuri Alberto, sempre tem para Roger. São jogadores que têm idade, são novos ainda, têm um potencial incrível e são ótimos jogadores que sempre existe procura. O Biro também tem sondagem sempre, o Murilo tem sondagem sempre, o Caetano passou a ter agora mais sondagens, o Wesley, o próprio Giovani por conta da seleção. Mas a ideia do Corinthians é não se desfazer. E aí, Salazar, como que foi esse papo? Só explica pro pessoal que esse é só um... Entrevista completa no Mesa Redonda e a gente vai colocar alguns trechos mais. O nosso diretor aqui, o Fini, vai decidir na semana que vem. Ah, vai ter mais um pedacinho hoje? Não, e hoje tem mais. Hoje vai ter mais um pedacinho. Isso, e na semana que vem ele vai colocar mais algum trechinho. Uma entrevista de quanto tempo? 55 minutos de entrevista. Poxa vida, ping-pong sem parar. Falou sobre absolutamente tudo. Foi legal essa parte do ping-pong, porque você vê que eu fui citando os nomes. Por exemplo, Everton Ribeiro, ele falou, nunca fui atrás. E saiu essa notícia, ventilaram, tal, e nunca fui atrás de Everton Ribeiro. O zagueiro Marlon, ele admitiu que realmente interessa, é um jogador que está sendo avaliado. Admitiu que chegou proposta para o Roger Guedes e para o Yuri Alberto. E aí tem uma informação. Aí a informação minha, o Duília não quis falar lá, tal, mas eu tenho essa informação de fora. Teve alguma coisa que ele falou, não quero falar? Que ele falou, não queria falar? Eu não quero responder. Quando eu perguntei para ele, você vai apoiar um candidato da situação, independentemente do nome? Ele falou, prefiro não me meter na política nesse momento, vamos ver lá na frente. Você perguntou do Tite? Perguntei do Tite, tá no Mesa Redonda. Perguntou do Tite. Você perguntou por que só vende pro Zenit? Perguntei. Tá no Mesa Redonda? Tá no Mesa Redonda. E ele deu umas respostas bem diferentes do que a galera imagina. Você perguntou, eu queria saber, gente, agora que não tem nada aqui que eu quero. Então você tem a paciência e assiste ao Mesa Vou ter que Redonda. assistir. Você só porque vai estar lá de férias, não quer ver o Mesa? Domingo eu ainda não estarei de férias, então me aguarde até domingo. Você perguntou do Cuca? Perguntei. Se ele errou de ter contratado o Cuca? Perguntei, vai Perguntou? estar no Mesa Redonda. Ai, Mesa Redonda tá imperdível. E você falou que ia dar uma informação, desculpa. Não, a informação é o seguinte, porque ele falou, chega a proposta pro Roger e pro Yuri Alberto. Aí pra gente informar o telespectador, o Corinthians tem 40% do Roger Guedes. Só 40%? Só 40%. Tá. Então, não é só, é bastante. É bastante. E é um cara cobiçado, é um cara que o mercado tá de olho. Então, corre-se o risco mesmo do Corinthians perder o Roger Guedes. É dele mesmo. Corre-se um risco do Corinthians perder o Roger Guedes. O Yuri Alberto, a informação que eu tenho, o Corinthians tem 50%, que por menos de 20 milhões de euros para o Corinthians, só a partir do Corinthians. Ou seja, 40 milhões de euros no total. Pelo menos 40. E já tem, por exemplo, eu estou sabendo que o mercado árabe
tá de olho, tá vindo aqui perguntar. Então tomara que fique bem de olho, né? Tá. Então, assim, foi bacana, foi revelador. Eu gostei ali quando ele falou dos nomes. Matheus Henrique avisou que não interessa mesmo. Já descartou o Cuejar, já descartou o Ele vai fazer a limpa no Michael. final do ano? Você perguntou? Perguntei. No Mesa Redonda, domingo? Ele vai falar sobre as renovações de contrato. Com quem Eu falei, ele você vai renovar o contrato desses caras? Você vai renovar. Você perguntou assim, ó. Lembra que o Dinei não veio aqui no Mesa Redonda? Veio, aquilo não lá. falou? E eu perguntei pra ele. Você vai renovar Nós temos do uma Gil? galera, né? Bastante Tem. gente. E ele respondeu o que ele vai fazer. Eu não vou Você contar pra você. Não, né? claro que não. Você perguntou se ele vai renovar com o Gil? Perguntei. Com o Fábio Santos? Fábio Santos, Gil, toda essa turma aí. Cássio. Não, o Cássio tem ainda o tem, contrato. tem. né? Mesa Mas tem Gil, Redonda, Fábio domingo, Santos, tá Juliano, impedido. tá tudo perguntado. E assim, o Duílio não fugiu de nenhuma resposta. Ele deu resposta, até respostas que me pegaram de surpresa. Eu vou até dar um spoiler aqui pro Mesa Redonda. Ele fez críticas, assim, bem contextualizadas com respeito, mas criticou, por exemplo, a imprensa. Por quê? Mas também todo mundo critica a imprensa, é fácil. Pela maneira como as coisas são abordadas, ele explica, por exemplo, esse caso de hoje. Essa parte você pode cortar? Não. E eu acho interessante, porque esse trecho que a Poxa gente vida. viu agora, você vê que ele fala que pagou 250 milhões Pra quem? em casos FIFA, Neoquímica Arena. Isso. Em Só de 2 multa. anos. 2 anos. De multa. É quase um name rights, ô Chico. name rights. 250 milhões. E aí ele fala, pô, aí ainda dizem bem que eu que tomei o pagou, né? transfer ban, mas não tomou. A janela só abre em dia 3. Só que já viralizou informação. É essa responsabilidade com que ele fala, e a gente vai ver mais do Duílio aí. Domingo, no Mesa Redonda, você vai ver uma entrevista exclusiva com Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, que nós fizemos hoje. Só que nós temos aqui mais um aperitivo para você. Presta atenção no volume de dinheiro que a atual gestão disponibilizou só para pagar pendências. Pagamos aí mais ou menos 250 milhões, por exemplo, entre a Caixa agora esse ano, mais esses processos antigos. Muitos falam da época dos 3 últimos presidentes, mas tem coisa sendo paga que é lá de trás, da época do Dualib ainda. Então, eu participei das gestões, tenho responsabilidade em tudo que foi feito. Lógico, não sendo presidente, as decisões não são minhas, algumas participei, outras não. Mas como eu coloquei também, tenho participações e os presidentes das épocas muito maiores nos títulos de Libertadores, de Mundial, na construção de da nossa casa, da Neoquímica Arena, do centro de treinamento. O Corinthians mudou de patamar nesse período. E na minha vez, o momento exige que seja feita essa reformulação de gestão, essa parte, mais responsabilidade na parte financeira, gastar menos do que arrecada, que é o que sempre foi cobrado, né, dos dirigentes de futebol. E ele não mentiu. Eu lembro do Digão, ex-presidente da Gaviões da Fiel, na porta do Parque São Jorge, lembro do Digão. pouco antes das eleições, falando, a gente topa até ficar alguns anos sem títulos, porque tem que pagar as contas. Eu entendo que as torcidas perceberam, agora muito por causa do Palmeiras e do Flamengo, que com uma gestão financeira bem feita, você consegue perpetuar bons times consolidados, que brigam por títulos e tudo mais. Hoje em dia o futebol mudou muito. Hoje, no futebol de hoje, é muito difícil, Chico, um time ficar brigando por título sem ter uma gestão decente. O Duílio, ele não está conseguindo resultado dentro de campo? Fato, tem os erros dele? Tem. Mas ele assumiu um compromisso e ele está cumprindo. E todo time, todo clube que se propõe a construir um estádio, Tem isso ele também. tem grandes Você perguntou do dificuldades estádio? nos próximos 20 anos para pagar. Isso aí não tem a dúvida. A não ser que apareça um daqueles contratos milionários, né? Esse ano são 75 milhões. Ele já Então. pagou 50 milhões. pagou Falta 50. uma parcela ainda. Daqui 4, 5, 6 anos, está pago o estádio. Então aí fica mais fácil para o Corinthians fazer uma gestão melhor no futebol. Agora, sobre aquela pergunta que a Michelle fez, A nota. que nota que eu dou para o Duílio, Isso. eu vou dividir em 2 notas. Uma gestão administrativa e outra gestão do futebol. Tá. Gestão do futebol, eu dou 3. 3? 3. É de 0 a 10, Chico. Eu sei, eu dou 3. E para a gestão administrativa, eu dou 9,5. Olha, então vamos 9,5. fazer a média. Vai. E você? Não, sua mesmo, nota? eu tô com o Chico, assim, eu dou 9,5, 10. Eu nunca vi um presidente fazer o que ele está fazendo, nunca cobri um clube que um presidente fizesse o que o Duílio está fazendo na gestão administrativa e financeira. Agora, no campo, ali, eu não concordo com decisões de contratações, o Cuca e tudo mais, aí a nota já cai. Concorda, né? Ninguém concorda. Bom, então somando essas notas aí, acho que deu 6,25. Então ele não passou porque a média aqui é 7. Enquete tá no site. Pessoal, tô saindo.